Golpe no Níger. O que está acontecendo na eu África? vou conseguir crescer no partido, tá? Então eu tô fazendo aqui o advogado do diabo dos Entendi. chineses. Mas eu ainda prefiro o nosso modelo democrático liberal. E o golpe em Níger? Então, Níger é uma região, é um país que tá numa regiãozinha chamada de Sahel, tá? Ah, esse aí é o... Isso daí é o mapa? Qual que é o lance aí, Paquito? Ó, esse aqui é o site lá, o The True Size, que você consegue pegar aqui o país e arrastar ele pra onde você quiser pra comparar com o tamanho entendi. dos outros. Ah, Inclusive, ele que dá aquela legal. distorcida do mapa aqui, ó, Olha, só. vai jogando o Brasil Olha! vai crescendo. O Brasil como se estivesse na Europa, tá vendo? Safadinho. É, viu? Você acha que... Olha só, que legal. Olha, cara, ele vai É distorcendo. gigantesco, Que né? legal. Se você comparar aqui o Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, ó, você pode ver que eles são basicamente... O Brasil fica mais gordinho lá em cima. É, se tivesse o Alasca aqui junto, realmente os Estados Unidos fica maior, mas sem o Alasca a gente ganha, hein? E aí você pode pegar os outros países aqui e ver, ó, a Índia se estivesse lá Nossa, Caralho! também você grande, ó. vê Que legal é esse site. gigantesco e tal. Então esse é o site que Legal a galera isso. recomendou aqui pra gente. Boa, boa, boa. Então, o caso do Níger... ele- Volta aqui. Vê pra mim onde fica o Níger aí pra gente se localizar. Do lado do Mali, ali Ele fica na numa região, regiãozinha na chamada faixa de central da Sahel. África. Na África. Você tem o deserto do Saara, né, vai colocar, né? Tá. Tem o deserto do Saara, e tem uma faixinha de terras embaixo do deserto do Saara Tem chamado de Marrocos, Sahel. tem... Isso é mais ao norte, né? É, Marrocos, Acima do Tunísia, Saara. Argélia, Líbia, mais ao norte. Aí é um pouco mais ao sul. subsaariana. Então, não é a subsaariana. Não? Porque a subsaariana é o que tá abaixo do deserto do Saara, né? É. Só que bem abaixo. Aqui é o Sahel mesmo. Ah, tá. Ó, essa regiãozinha, tá vendo? Qual? A Que é o amarela? que tá destacado em amarelo, Ah, tá. exatamente. Então você tem países ali como Senegal. Toda essa região aqui, que vai da Etiópia até o Senegal, é uma região que a gente tem atualmente a atuação muito forte do Grupo Wagner, que é um grupo paramilitar, um grupo mercenário, enfim, né? Uma Blackwater da vida, né? A mesma coisa que os Estados Unidos, a França fazem para tomar o poder nos estados, né? Uma empresa de segurança, um grupo armado, enfim, né? Um exército paralelo. E aí eles têm uma atuação muito forte aqui nessa região centro-africana aqui, nessa parte. Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger. Se for pegar, O nome do site aí, para quem tá vendo o corte, vou pedir para a Jo colocar aqui no meio do vídeo, é thetruesize.com, o verdadeiro tamanho.com, tá? praticamente todos esses países, eles passaram nos últimos 10 anos por golpes militares. Mali, Burkina Faso e Níger, nos últimos 2 anos, os 3 passaram por golpes militares. E esses países, qual que é a justificativa do golpe, né, que eles vêm passando? A África, se você pegar desses países do Sahel para baixo, são populações que são com religiões mais tradicionais, religiões cristãs, enquanto você pega o norte, é uma África um pouco mais árabe, mais islâmica. É o chamado Maghreb, né? Região do norte da África. E esses países, eles estão bem no limite disso. Então, geralmente, vou pegar, vai, Porque há tanta presença da religião muçulmana na África e tem crescido tanto, porque essa região aqui do norte da África, durante o processo de expansão do Império Islâmico, né, ali no século VII, entre o século VII e o século X, eles saem aqui, eles unificam a Península Arábica sob o Maomé, e depois eles, enfim, né, tem a organização das dinastias, né, dos Abássidas e dos Omíadas, não sei qual que é a ordem, não lembro bem. E aí eles conquistam toda essa região aqui do norte da África, vindo até aqui a região do norte da Espanha. Então essa manutenção religiosa se manteve até os dias presentes. o caso da Nigéria. O norte da Nigéria é uma Nigéria islâmica, árabe. O sul da Nigéria é um sul mais cristão. Então, nesses países existem disputas religiosas para saber quem que vai liderar, quem que vai tomar o poder e por aí vai, tá? Não, eles não falam Então português, existem não. movimentos que a gente chama de jihadistas aí, que são esses movimentos islâmicos extremistas que querem que o país inteiro siga as leis do Alcorão, a Sharia, né, as leis islâmicas. Mas aí vai depender, né? Só fazer aqui um apontamento para o professor Ricardo, que vai depender muito de cada grupo, né? Extremista islâmico, né? Eu não curto muito esse termo porque parece um pouco pejorativo. Mas na própria Nigéria você tem um grupo, se eu não me engano, deixa eu só consultar aqui, Boko Haram. Esse pai tá falando do Boko Haram. Acho que é isso. Tá falando aí na Nigéria, no caso, ele tá se referindo, eu imagino que seja se referindo ao Boko Haram, que é um movimento que tem na Nigéria, que defende a Sharia e é um movimento de caráter sunita, se eu não me engano. Do islamismo sunita, exatamente. É uma vertente ultraconservadora do islamismo sunita. Então, sobre a premissa que esses grupos jihadistas estão muito violentos, os militares vão lá e tomam o poder, tá? Só que, praticamente todos esses países destacados, eles têm uma relação muito forte com a Rússia. Com a Rússia, os militares. Tá. Praticamente todos, eles foram colonizados pela França ou pela Inglaterra, né?
Da França, a gente pode destacar aqui esses países mais na região ocidental, para cá. E A Eritreia e a Etiópia, se eu não me engano, eram domínios italianos. Acho que a Etiópia nem chegou a ser um domínio italiano até o meio ali da Segunda Guerra. E o Sudão, ele era inglês mesmo. O Chad, eu acho que era francês. hoje, esses golpes militares, eles estão pedindo praticamente duas coisas. O fim da intervenção estrangeira, da intervenção francesa, por exemplo. O golpe que aconteceu no Níger, hoje, as pessoas, grande parte da população está se manifestando em favor do golpe. Porque fala que o antigo presidente, ele era muito subordinado aos interesses da França, muito subordinado aos interesses europeus, que são os responsáveis pela crise econômica que acontece na África. Então, sob o pretexto de combater o jihadismo e sob o pretexto também de acabar com essa colonização europeia até hoje... A Etiópia não chegou a ser colonizada, não. Acho que ela chegou a ser dominada durante uma época, na Segunda Guerra Mundial, mas depois de muitos esforços de guerra por parte da Itália e da Alemanha. Os militares tomaram o poder. As palavras de ordem que tem acontecendo no Níger hoje são palavras de ordem com Viva Putin, Viva Rússia e por aí vai. E existem suspeitas que o grupo Wagner ele atua em praticamente todos esses países. Porra. E aí isso causa um desespero na Europa, né? Porque essas regiões, querendo ou não, Porque só a Europa pode colonizar, né? elas são estrategicamente importantes para o continente europeu. Por exemplo, a França é um país hoje que ela tem quase 70% da sua matriz energética dependendo de matriz nuclear. Da onde que eles pegam o urânio deles? Do Níger. Se Níger sai o governo que é aliado da França, aliado da Europa, e entra um governo aliado da Rússia, A pode situação ser que muda bastante. essa troca comercial de urânio que abastece as usinas nucleares francesas fique comprometida. Então hoje, essa região do Sahel está sendo de intensa disputa entre ditaduras militares apoiadas pela Rússia e governos aí que estão sendo tirados do poder aliados do Ocidente. E Inclusive, governos que sobem através de golpes, né? Vale a pena a gente ressaltar que a instabilidade política nessas regiões que é promovida pelas potências ocidentais é uma coisa que vem de algum tempo já, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, que depois da Revolução do Burkina Faso, que o Thomas Sankara toma, enfim, né? É a grande liderança e vai ser o principal articulador, né? O principal líder do governo do Burkina Faso marxista. Ele toma um golpe do seu ex-general, Blaise Compaoré. E o Blaise Compaoré fica no poder de 87, se eu não me engano, até 2014, eu acho. Deixa eu confirmar essa informação. Blaise Compaoré, que, enfim, né, militar aí financiado. Exatamente, ele vai ficar de 87 até 2014, né? E esse governo vai garantir a manutenção dos interesses franceses e da Europa Ocidental no Burkina Faso. inclusive, a Nigéria e alguns outros países já anunciaram. Os militares do Níger, vocês têm uma semana para fazer o antigo presidente, o Bazoum, voltar ao poder. Se vocês não fizerem ele voltar ao poder, a gente vai invadir o Níger e vai restaurar a democracia. Só que... É hora de uma democracia, né? E é basicamente a democracia que eles imaginam é isso aqui, né? É hora de uma democracia. A democracia não pode esperar. Não. Mas a gente quer... Não. Democracia. Democracia! Mali e Burkina Faso, aqueles dois países, também passaram por ditaduras, né? Assim, vocês não podem ferir a soberania do Níger. Se os militares querem tomar o poder e a população tá aliado dos militares, eles têm o direito de continuar com esse golpe militar. Então, Mali e Burkina Faso anunciaram que caso alguns países africanos queiram fazer uma intervenção no Níger, eles vão defender os militares do Níger. Então hoje pode acontecer... O que a gente está vendo, gente, é um processo de escalada da guerra interimperialista. Basicamente é isso. A gente está vendo a formação de vários frontes dessas disputas internacionais, né? Por isso que eu fico meio de pé atrás com relação a essa atuação e a forma como o Putin é celebrado nesses países, porque o Putin não é um comunista, né? O Putin não é marxista-leninista nem perto, né? Ele nunca se propôs a isso. Ele é aliado das frações mais conservadoras da burguesia russa, da Igreja Cristã Ortodoxa, tá ligado? Das paradas mais reacionárias, assim, né? É uma tentativa de reabilitação do Império Russo. Então, o que eu enxergo, a minha análise desse processo, qual que é? Existe uma disputa que está ocorrendo aqui nessa região central e que está calhando justamente no fato de que
ao colocar a sua influência geopolítica nessa região, dando essa soberania, né, colocando essa perspectiva de mais independência em relação aos governos francês e inglês, isso acaba levando esses países essas lideranças, na verdade, né, a aderirem a esse programa. O que é um pouco suspeito, né, porque, enfim, a gente quer um processo de emancipação da classe trabalhadora, né, e não um golpe militar que vai trocar qual que é a burguesia que vai ser beneficiada nesse processo. Porque pode acreditar, né, gente? A Rússia vai dar o apoio para isso, não sei o quê. Vamos ser um pouco menos inocente, né? Vamos voltar para a análise de imperialismo do tio Lenin, né? A gente lembrar que esse processo de expansão dessa influência está marcado aqui pelo jogo de ampliação da influência geopolítica global. Porque o Níger exporta urânio para a França. Vocês acham que a Rússia não vai, de alguma maneira, conseguir criar um acordo comercial, criar uma ponte para poder adquirir essas matérias-primas, esses recursos? Isso é uma guerra na África, de países um pouco mais aliados do Ocidente, que querem acabar com esse golpe militar no Níger. Mas você não acha que o Putin está muito submetido aos interesses chineses por tabela? Não sei dizer, viu? Eu acho que nessa questão da gente pensar qual que é a posição da China nesse processo, eu acho que ela está num lugar um pouco diferente em relação a isso, né? A gente tem um processo de investimento de infraestrutura muito grande da China, né? O que algumas pessoas vão dizer que é a exportação de capital chinês, para essa região aqui do Oriente Africano, né? Nessa parte aqui. Mas eu acho difícil dizer que o Putin está submetido aos interesses chineses. Eu acho que é um pouco demais. Eu não sei, posso estar enganado também. Níger e de países que são aliados do golpe militar, aliados da Rússia. E é claro, né, que é uma guerra por procuração, porque por trás você tem Europa e Estados Unidos, e por trás você tem Rússia e China. Entendi. Que treta, mano. Boa explicação, né? E a região que tá, então, verde que é a subsaariana, então. Exatamente, né? Tá. Exatamente. O Vilela é bom demais, né? Que é aquele negócio, teu amigo lá comentando com você, mó fita, mó não sei o quê, mó história triste, você vira e fala, pô, foda, man, difícil, situação complicada, hein? Complicado. E a região tem um nome a região acima, que é do Saara, lá que tá Marrocos, Egito. Falou no começo do vídeo! É o Maghreb. Ah, Essa tá. regiãozinha Tá que bom. fica mais próxima da Eu ia falar Sahel. Europa, né? É o Maghreb. Fala, Paquito Maghreb. Bom Fala. sobrenome. Maghreb, sabe o que significa Maghreb? Significa... na verdade, Maghreb significa Ocidente. Significa Ocidente. Legal, né? Rogério Maghreb. subsaariano. Tá. Rogerinho do Sahel. Vídeo. Vamos ver mais algum? Pra gente ganhar uma abordagem um pouco maior? Eu acho que tem bastante coisa. Vamos ver esse hoje no mundo militar. Vamos arriscar. Ainda que seja um canal reaça, vamos ver se a análise é boa ou se a análise é uma porcaria. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a cada vez É gimo febroso? Sério? É muito gimo? É isso, vamos lá. Análise boa ou análise porcaria? Façam suas apostas. maior presença e atuação dos mercenários russos do Wagner Group no continente africano. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uns lugares. A propaganda de joguinho é palhaçada, pô. Durante a Guerra Fria, o continente africano se converteu em um autêntico tabuleiro de xadrez, com Washington e Moscou disputando uma maior influência sobre vastas regiões africanas, muitas delas ricas em minérios Pô, não vai falar de neocolonialismo, é brincadeira, né? como ouro e diamante, mas principalmente urânio, a matéria-prima das bombas nucleares que formavam o Quais são os odds? Vamos fazer aqui o Gimubet. Gimubet, muito bom. Comenta aqui embaixo no corte desse vídeo qual que é a sua bet. gigantesco arsenal nuclear dos Estados Unidos e da União Soviética. Entre os anos 50 e 70, as duas superpotências, aproveitando-se das revoluções independentistas que se espalharam por aquele continente, Essas revoluções independentistas que ele está falando são os processos de descolonização que têm a ampla atuação, tanto ideológica quanto política, da União Soviética e das experiências socialistas, tá? Nenhum desses processos de descolonização aconteceu com a bênção do Ocidente. trataram Tendo em vista que o Ocidente colonizava essas regiões, né? de atrair as diversas facções que se digladiavam no terreno, na esperança de conquistarem influência política, na eventualidade daquela facção sair vencedora. Com essa queda de Facção. braço,
espaço, resultando em conflitos terríveis, como a Guerra Colonial Portuguesa, que se estendeu entre 1961 até 1974. E essa guerra, né, que foi liderada ali por vários movimentos com inspiração marxista-leninista, né, como o MPLA, o Frelimo em Moçambique, na Guiné, São Tomé e Príncipe. Importante até dizer que depois disso Angola entra em guerra civil, porque tem vários movimentos pró-ocidentes que vão combater o MPLA. Espalhando-se por Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, e atraindo também outros países como a África do Sul. Essas várias disputas criaram muitas zonas de influência no continente africano, com a União Soviética saindo na frente e garantindo presença em muitos dos países que nasceram daqueles terríveis conflitos. Olha aqui, viva a amizade entre os povos moçambicano e soviético. Que saudade, hein? Que saudade. Costuma-se falar muito das guerras por procuração no Sudeste Asiático durante a Guerra Fria, como a Guerra da Coreia e do Vietnã. Mas o continente africano também foi um gigantesco campo de batalha, onde os Estados Unidos e a União Soviética se digladiaram indiretamente. Mas a partir de 1991, com o desmoronamento da União Soviética, a influência russa na África sofreu um duro golpe, praticamente Soviética, né? É importante a gente relembrar que a União Soviética não era só a Rússia, tá bom? E o princípio de influência que vai nortear a política da União Soviética é completamente diferente da política de influência que hoje a Rússia exerce no continente, beleza? Desaparecendo em muitas regiões. Versão reaça do Rodrigo Góes. Em outros vídeos aqui no canal, nos anos 90, a Rússia estava muito mais preocupada em impedir o seu próprio Pô, agora eu estraguei o react porque eu fui dar Alt Tab e o negócio deu problema. desmembramento, levando-a a virar as costas para a Europa e principalmente para a África, abrindo caminho para que outras potências, primeiro os Estados Unidos e mais recentemente a China, E, de novo, sob perspectivas de influência completamente diferentes, né? Porque a influência que os Estados Unidos exercem na região é para poder garantir que esses países continuem sendo exportadores de matéria-prima e garantir a manutenção desses países na dinâmica econômica global. Pode fazer um grande debate, né? Se a exportação de capital chinesa se constitui como imperialismo, qualquer coisa assim. Mas a natureza dessa influência é completamente diferente, né? Não dá. preenchessem todo aquele gigantesco vazio de poder. Mas, recentemente, isso tem começado a mudar, com a Rússia tentando, de forma indireta, retomar um pouco da sua influência no continente africano, com Moscou incentivando o envio para aquela região de mercenários do Wagner Group, uma organização paramilitar russa dedicada a fornecer serviços de treinamento e segurança privada em regiões de alto risco. Igualzinho Blackwater, gente, igualzinho as empresas, não sei se igualzinho, né? Pode ser uma afirmação forte, mas uma dinâmica muito parecida com os grupos de mercenários e com o processo de venda de elementos de guerra da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra para outros lugares, né? Foi criada em 2014 por Dmitry Utkin, ex-oficial do GRU, uma unidade de elite das forças especiais russas, tendo já atuado em diversas regiões de conflito com destaque Ué, mas mostrou o rosto do cara e agora deu blur no rosto do cara? Qual que é a diferença? para a Síria. O Wagner Group também atuou durante a invasão russa da Crimeia em 2014, participando ativamente da Guerra de Donbás, um conflito separatista financiado por Moscou no leste ucraniano. Não. A Guerra do Donbás não é um conflito separatista do governo de Moscou, né? O cara simplesmente pulou o Euromaidan. Pulou o golpe de Estado em 2014, que vai tirar o Viktor Yanukovych, que era próximo da Rússia, e colocar o Peter Poroshenko no poder. A região do Donbas, sobretudo Donetsk e Luhansk, não vão reconhecer o governo de Kiev. E aí vão realizar uma guerra separatista nesse sentido, que acontece desde 2014, tá? Só pulou essa parte. E desde 2018, o Wagner Group vem, aos poucos, ampliando as suas atividades no continente africano. Essa bandeira aqui é da República Central Africana. Começando pelo Sudão. De acordo com diversas fontes, no final de 2018, quando protestos violentos se espalharam pelo Sudão, o Wagner Group recebeu do ditador Omar al-Bashir a missão de proteger as principais instituições governamentais do país, com o Wagner Group permanecendo no Sudão mesmo após a queda de al-Bashir, com os mercenários russos apoiando o Conselho Militar de Transição. E é também desde 2018 que aqueles mercenários atuam na República Centro-Africana,
com o Wagner Group provando ter uma grande influência na ONU ao receber autorização para enviar armas, munições e suprimentos para os seus mercenários atuando em um país que desde 2012 estava mergulhado em uma terrível guerra civil. E assim, com o aval da ONU, o Wagner Group cresceu e se expandiu na República Centro-Africana. Caralho, a ONU deu esse aval mesmo? Nem sabia disso. Chegando mesmo a atuar diretamente em diversos combates na região, extrapolando o seu papel oficial de instrução e segurança. Com fontes referindo que em 2018 e 2020, o número de mercenários russos do Wagner Group naquele país era de aproximadamente 1.500. Com aqueles mercenários alcançando um status ainda maior no final de 2021, com membros da organização assumindo postos de comando nas Forças Armadas do país. O que significa que hoje, na prática, quem comanda uma boa parte das Forças Armadas da República Centro-Africana são os mercenários do Wagner Group. E paralelo a isso, a organização expandiu-se também em outros países africanos, com destaque para a Líbia, apoiando as forças rebeldes do Marechal Khalifa Haftar, principalmente em missões de segurança dos seus valiosos campos de petróleo. Em 2019... Vale a pena a gente ressaltar, né? A condição que a Líbia ficou depois da morte do Muammar Gaddafi, era o país que tinha o maior IDH da África e hoje em dia é um país que voltou a ter atividade de venda e comércio de escravizados no mar Mediterrâneo, né? 2019 foi a vez da Venezuela receber pelo menos 400 mercenários russos enviados para aquele país para impedir a queda de Nicolás Maduro. E em agosto daquele ano foi a vez de Moçambique receber centenas de mercenários para a missão de treinamento das suas forças especiais, com fontes referindo que mercenários russos estão atuando no terreno nos combates que se desenrolam no norte do país contra grupos jihadistas. O mais recente movimento do Wagner Group na África ocorreu no Mali em setembro de 2021, quando a junta militar do país contratou 1.000 mercenários russos, com a missão de dar treinamento especial e de proteger os dirigentes militares e as principais instituições do país. A presença de mercenários russos do Wagner Group no Mali foi um dos motivos levantados pela França para justificar o fim do seu apoio militar àquele país. Com os mercenários... Seu apoio militar àquele país, né? Nós franceses vamos parar aqui de invadir o seu território, agora vai ter outro lugar que vai invadir. Os russos não perdendo tempo e assumindo já em janeiro de 2022 as bases militares abandonadas pelos franceses naquele país. É muito difícil determinar um número com precisão, mas se nos basearmos apenas nos casos reconhecidos de presença do Wagner Group na África, estima-se que aqueles mercenários russos controlam, direta e indiretamente, uma força militar africana composta por mais de 15.000 militares, com o Wagner Group convertendo-se hoje no maior e mais bem armado grupo mercenário de todo o mundo. Gostei dessa... O e grupo se gostou do mercenário. vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui. Aparentemente não foi um gimaço. Teve umas gimadas, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa relacionada a esse tema. A gente foi fazer um bagulho só. Mas é uma situação interessante, né? Porque muitas vezes a gente pode achar que esse processo que está passando agora não tem essa divisão de interesses geopolíticos, né? Vamos ver o do Jones para a gente terminar essa análise? Salve, camarada. É esse aqui, né? Vamos então terminar essa sequência aí vendo o vídeo do Jones? Então foram várias análises diferentes, né? Vamos lá. O tema do vídeo de hoje é golpe militar, neocolonialismo e anti-imperialismo. Notas teóricas para entender a crise na África Ocidental. Caralho, que nome gigante! Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu participei de uma entrevista na revista Ópera, né, sobre a questão do que está acontecendo na África Ocidental, na região conhecida como Sahel. Está tendo uma série de golpes de Estado protagonizados por militares e que está despertando também uma forte retórica anti-francesa, né? São países que foram majoritariamente ali colonizados pela França, retórica anticolonial,
Tem muita gente falando de rebelião dos países africanos contra o imperialismo, contra a União Europeia, contra os Estados Unidos. Então, nesse programa que eu participei no Ópera, que já está aqui no canal, vai aparecer aí na tela, eu desenvolvo vários aspectos do debate. Tem uma entrevista, cada resposta tem 3 minutos e tal. E eu quero desenvolver aqui algumas notas teóricas para vocês, para a gente pensar junto. Veja, primeira tese. Em países dependentes, colonizados ou semicoloniais, é comum na história os militares assumirem um protagonismo na redefinição do bloco no poder, considerando que, no geral, as Forças Armadas são o setor, corporação mais organizada, seja do ponto de vista do aparelho público, seja do mercado privado. Então, não é incomum na história dos países dependentes, coloniais ou semicoloniais, os militares assumirem um protagonismo de modernização no sentido de uma revolução nacional ou no sentido de redefinir o papel do país na divisão internacional do trabalho e o próprio bloco no poder. Vale a pena até a gente ressaltar que esse processo de inserção dos militares nesse questionamento dessa estrutura acontece no Brasil também, né? Lembrar aí muito da participação dos tenentes, lembrar aí da participação dos jovens turcos no processo de emancipação do Império Otomano, enfim, né? É ali um grupo político que tem uma influência muito grande na reavaliação desse papel, né? Como o Jones comentou. Na verdade, isso é uma constante na história que a gente viu durante todo o século XX, né? E aí o papel do Gaddafi na Líbia, do Saddam no Iraque, do pai do Bashar al-Assad, que eu sempre esqueço o nome, na Síria, o movimento liderado com ele por forte participação militar, do Nasser no Egito, do Perón na Argentina, do Velasco Alvarado no Peru, do Hugo Chávez na Venezuela e por aí vai, sabe? Então, assim, isso é uma constante na história. A gente ficou mal acostumado, por causa do ensino de história precário na escola e na universidade, de imaginar um protagonismo militar a partir do ciclo de ditaduras empresarial-militares que foi aberto, inclusive, com um golpe no Brasil. Na verdade, na história da América Latina, é impossível falar da política nos países do continente sem falar dos militares. Né? Impossível, assim. O ciclo de ditaduras empresarial-militar abre um novo padrão de intervenção dos militares na luta de classes na política. E é um padrão militar muito marcado por uma adesão às perspectivas e pautas reacionárias, né? Esse é um negócio que de vez em quando aparece na caixinha que eu acho muito curioso, das pessoas perguntando se um comunista pode ser militar, né? E na verdade a gente precisa entender que não é o fato da pessoa ser do exército, por exemplo, que ela vai necessariamente aderir às perspectivas, pautas e pensamentos mais conservadores, tá ligado? A gente pode avaliar que durante o golpe de 64, o grupo que mais vai ser perseguido durante a ditadura militar são militares. Vou deixar aqui a recomendação sobre a história do Partido Fardado num podcast que eu fiz com o Pedro Marin, da revista Ópera, e o Euclides. Ficou com quase 2 horas de gravação. Mas chama Como as Forças Armadas Articulam os Rumos do Brasil. Olha que legal. Olha a minha voz, vamos ver. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, cabeluda, cabeludo e cabelude. Olha aí, ó. Eu tinha até uma introdução, pô. Olha que legal. Pô, e eu editava o podcast, pô. Era eu que editava. Mó legal. Mas assim, desde antes, gente, não dá para falar de política de luta de classes sem falar dos militares, né? Falar do fator militar. Vale lembrar, inclusive, que a República Brasileira nasce com um golpe de Estado organizado Dos militares, exatamente. Né? Isso também é verdade para a Ásia, para a África, para boa parte do que a gente entende ali como Oriente Médio e por aí vai. Então, veja, não é uma atipia da história. Países, que é o caso da maioria dos países da África Ocidental, da região do Sahel, né? Há um debate aqui teórico conceitual muito longo, mas a gente poderia classificar como países semicoloniais. O grau de dominação do neocolonialismo da União Europeia, protagonizada pela França e dos Estados Unidos, é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão amplo, tão capilarizado, que é até difícil falar de países de capitalismo dependente.
sabe? O grau de subordinação na divisão internacional do trabalho é um pouco mais profundo do que isso. Então, assim, os militares tomarem um papel de liderança, dando golpes de Estado para reorganizar o bloco no poder e colocar em debate o papel desses países na divisão internacional do trabalho, isso é algo comum na história. Faz um tempo que a gente não via, né? Fazia um tempo que a gente não via, mas isso é algo comum na história. Segunda tese teórica é que, veja, muita gente vem debatendo o papel da Rússia e da China. E aqui eu acho que a gente tem que falar algumas coisas básicas. Primeiro, China e Rússia, embora tenham uma parceria, não tem o mesmo papel na geopolítica global, não tem o mesmo papel no mundo, Exatamente. não tem o mesmo tipo de regime político e econômico, são países bem diferentes. Por muitos aspectos, são países que se uniram desde uma perspectiva estratégica na política externa por causa da pressão dos Estados Unidos. Uhum. Assim, foi muito mais os Estados Unidos que jogou a Rússia, inclusive, cada vez mais para uma parceria com a China do que qualquer outra coisa. E aí, veja, nesse contexto, não existe um anti-imperialismo russo e chinês, viu, gente? Pelo amor de Deus, porque nem a China e nem a Rússia se propõem a criação de um modelo alternativo ao capitalismo neoliberal como está vigente no mundo, né? A Rose Martins até usou um termo no debate do vídeo do Opera Mundi, que são países que têm uma política externa que ajudam na perspectiva contra-hegemônica. Uhum. Eu seria até mais preciso, contra-atlantista, simbolizando um bloco atlântico ali formado pelos Estados Unidos e União Europeia. O fato... Isso é muito bom, né? Porque eu acho que essa é exatamente a linha de raciocínio que a gente comentou antes, e é essa perspectiva. Não existe por parte nem da Rússia nem da China uma iniciativa de fato construir uma organização e um apoio a modelos de revolução, a modelos de política proletários, né? Modelos de política marxista-leninistas, né? Tipo, por mais que a gente possa dizer, isso é anti-imperialista, não sei o quê, mas anti-imperialismo, gente, a gente precisa tomar cuidado. Porque anti-imperialismo, se a gente for jogar na conta de imperialismo é igual a política de Estado, imperialismo é igual ao que os Estados Unidos, a OTAN fazem, a gente cai num erro crasso, né? Num erro ideológico crasso. Que é justamente o erro de achar que o imperialismo é uma prática política específica. Quando a gente passa a entender que o imperialismo ele é uma perspectiva de desenvolvimento do capitalismo, ou seja, um processo de ampliação das disputas internacionais entre várias burguesias internacionais pelo controle dos eixos produtivos, pelo controle global ali da economia. A gente precisa tomar esse cuidado. E, exatamente, imperialismo é o estágio superior do capitalismo. Então, se a gente entende o imperialismo como uma política de Estado, a gente pode acabar sendo levado a acreditar que uma política contra-hegemônica ao imperialismo, ela é necessariamente uma política anti-imperialista. E não é uma questão de ser anti-imperialista. Pode ser uma perspectiva contra a OTAN, contra-hegemônica, contra-estadunidense, contra a Pax Americana, o que não vai sinalizar para uma organização e um movimento de emancipação da classe trabalhadora nesses locais, tá ligado? Acho que isso é um fator muito importante para a gente lembrar. O concreto é que a África vem tendo uma presença cada vez maior da China, né? A China nos últimos 20 anos, mas nos últimos 10 anos em particular, cresce cada vez mais a presença chinesa em África, com acordos comerciais, com transferências tecnológicas, com investimentos vultuosos em infraestrutura, participação de países de África na nova Rota da Seda. A presença da China na África é cada vez maior e a Rússia também vem, nos anos mais recentes, fazendo esse movimento. Em 2019, a Rússia firmou um acordo militar com os países do Sahel aí, ó. na ordem de 10 Olha o Ibrahim Traoré aqui, ó. Olha o Ibrahim Traoré. bilhões de dólares que partiam de venda de equipamentos militares russos, treinamento militar, exercícios militares comuns. Recentemente, na cúpula Rússia-África, a Rússia também fechou acordos bilionários e prometeu a doação de 50 mil toneladas de grãos, né? Porque esses países de África estão sendo muito afetados por causa da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia é um dos principais fornecedores Ó, matéria de 27 de julho de 2023. Outro dia. de cereais dos países africanos, particularmente da África Ocidental. Então, o preço dos alimentos disparou no começo da guerra. O Putin também vem aprofundando cada vez mais a parceria militar, oferecendo programas de cooperação e modernização dos exércitos da África Ocidental. E aí, na prática, gente, há muitos anos veio um discurso de que a neocolonização da África pela China e por aí vai. E a questão concreta e objetiva. Você tem
mais competidores na ordem imperialista internacional. E aqui não estou nem fazendo debate se a China é ou não imperialista, se a Rússia é ou não imperialista. Esse debate, embora importante para a reflexão da gente, não é central, porque o que objetivamente você tem é Rússia e China mais disponível para fazer parcerias econômicas, militares, tecnológicas, comerciais, diplomáticas com os países africanos. Principalmente a China, muito mais a China do que a Rússia. Tanto é assim, vocês vão lembrar que durante a pandemia se falou muito, né, da diplomacia das vacinas, né? A China efetivamente doou milhões em vacinas para os países africanos, fez doação de respiradores, de equipamentos, construiu hospital de campanha, perdoou mais de 50 bilhões de dólares em dívidas que os países africanos tinham com a China e tal. Essa realidade objetiva de ter possibilidade de crédito, de transferência tecnológica, de investimento, de parcerias comerciais com países que não a União Europeia e os Estados Unidos, abre possibilidades para renegociar os termos da dependência. E aí, veja, gente. Isso aqui é muito bom, né? Porque deixa pra gente clara a situação e não, essa perspectiva anti-imperialista, né? Não é uma perspectiva de combate ao imperialismo, mas é só, né? Como diria o grande Bruno Monark, né? Mais players no game. Tem novos players nesse game. Todo mundo sabe que o Monark não está preso por causa da China e da Rússia. Claro, todo mundo sabe. Real e concretamente, nesse momento que está colocado, é isso, é renegociar os termos da dependência. Então, por exemplo... Falaram na Wikipédia sobre o Putin, fala que ele não é nem de direita nem de esquerda, muito pelo contrário. É porque, na verdade, o Putin está muito próximo de uma outra ideologia que é a chamada quarta teoria política, de um cara chamado Alexander Dugin. E aí esse Alexander Dugin, ele abraça perspectivas bastante conservadoras, perspectivas bastante próximas do que a gente chama de nacional-bolchevismo. É tipo uma doutrina que vai valorizar trabalhadores, mas sob uma ótica bem xenofóbica, bem chauvinista, né? Bem chauvinista. Então, só essa definição. Se a gente for colocar num espectro mais geralzão, é direita mesmo. Por exemplo, 85% da exploração de urânio do Níger fica com multinacionais francesas, né? Assim, a gente não sabe se o Níger vai conseguir, por exemplo, industrializar sua produção de urânio e vai conseguir dominar toda a cadeia produtiva de processamento do produto. O que a gente sabe é que está colocada a possibilidade histórica imediata de, por exemplo, um acordo com os chineses para ter uma situação de exploração melhor do urânio do Níger. E eles conseguirem ficar com mais renda da exploração do urânio, sabe? Tipo, então, veja, não dá para falar de anti-imperialismo, né, gente? Por favor, dá para falar de renegociar os termos de dependência. E aí, se isso vai avançar para um projeto anti-imperialista apoiado pela China, pela Rússia, aí já é outra história. Muito cedo para dizer, acho que as pessoas estão muito apressadas. Exatamente, cedo para dizer. É claro, e aqui vem a terceira tese, que esse processo de questionamento da dependência passa por assumir uma retórica anticolonial. É a retórica do Ibrahim Traoré, né? Nacional, até de um discurso anti-imperialista, que é muito presente no discurso do presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Dom de Apolo, né, gente? Não é Dom de Apolo, não. É Lenin. Muito bom, viu? Né, que, inclusive, emula muito a estética do Thomas Sankara. Veja, isso é esperado, gente. Olha, voltar aqui, ó. Avançar frame por frame. Sim, muito a estética do Thomas Sankara. Olha isso, bicho. Olha, até a estrelinha vai falar que não. Mas aqui, ó, a diferença substancial tá onde? A boina do Thomas Sankara tá pra esquerda e a do Ibrahim Traoré tá pra direita. Thomas Sankara, mano, Thomas Sankara era um gatão. Ó, vamos interromper aqui o vídeo do Jones pra gente admirar a beleza de Thomas Sankara. Não, olha o que esse homem era bonito. Tá ligado? Mó vibes de gostoso. É ou não é? Veja, isso é esperado, gente, por um motivo bem simples e objetivo. O momento em que a África teve possibilidade de construir um futuro alternativo que não a barbárie neocolonial capitalista foi justamente na década de 50 até o final dos anos 70,
Nas os guerras diversos anticoloniais. projetos de emancipação nacional, sejam os de caráter socialista, sejam os de caráter de nacionalismo popular, né? Simbolizados pelo Kwame Nkrumah em Gana, o Thomas Sankara em Burkina Faso, o Samora Machel, o E Agostinho o Neto, Neto. o Amilcar Cabral, Companhia Limitada. Então é natural Só quem? O bonde bolado. nesse processo assumir uma retórica anticolonial, reivindicar vários elementos daquele anticolonialismo histórico. A consequência prática disso, o quanto isso vai virar em política efetiva, a gente não sabe, é para se observar. Há um movimento há muito tempo de colocar cada vez mais em questão a barbárie colonial, né? Esse movimento, inclusive, é estimulado pela própria concorrência na China. Tem um dado que eu sempre gosto de citar, que é a Alemanha Oriental, a demonizada Alemanha socialista, fez uma autocrítica pública do colonialismo histórico da Alemanha contra a África há mais de 50 anos atrás. Inclusive, a Alemanha socialista tinha como prioridade da Inclusive a Alemanha socialista, a Alemanha Oriental, que vai enviar uma porrada de exército, suprimento. Junto com a Alemanha Oriental e Cuba são os países que vão mais se embrenhar, que vão mais realizar esse apoio militar a esses processos históricos. sua política externa reparar os danos que o colonialismo histórico alemão causou em África, como, por exemplo, na Namíbia, né, estabelecendo parcerias comerciais, transferências tecnológicas, investimento, garantindo bolsa de estudos e apoio para estudantes de África irem lá para a Alemanha Oriental e por aí vai. E a França nunca quis saber disso, nem a Alemanha Ocidental, Por que nem será? o Reino Unido, nem nada disso. Nos últimos anos, você tem um movimento da França, da Alemanha, da Inglaterra, de pedir desculpa, foi mal, não sei o quê, o colonialismo, Foi mal, tava doidão. para não perder espaço frente à concorrência chinesa, né? E aí tem todo um aspecto simbólico que é, por exemplo, é muito fácil para a Rússia dizer que é aliada de projetos anticoloniais, porque há objetivamente um histórico da União Soviética e apoio, né? As lutas de libertação dos anos 50, 70 e 80. Em muitos países de África até hoje, você tem médicos, engenheiros, cientistas, os poucos que tem, foram formados no tempo da antiga União Soviética. Então você tem um histórico de trocas comerciais, culturais, educacionais, diplomáticas, um histórico de relação. E ligar esse fio da história é fácil. Eu, particularmente, acho a figura do Ibrahim Traoré muito interessante, mas acho que a gente tem que ver. É o famoso, calma aí, galera, sem emoção, né? Mais razão e menos emoção, como diria uma antiga frequentadora aqui dos reacts. Mas é isso, né? É muito interessante a gente observar como o Putin reevoca a memória histórica da União Soviética de maneira muito oportuna, né? Faz meio que esse remember, né? Esse remember soviético nesses elementos ligados a essa independência. Porque uma coisa é reivindicar o nome do Thomas Sankara. Outra coisa é ver como as massas populares, a classe trabalhadora vai reagir a isso. Por exemplo, às vezes a classe trabalhadora da Burkina Faso olha assim, diz assim, porra, muito legal esse negócio do Thomas Sankara. Ele defende a reforma agrária, né? Vamos pra cima do latifundiário aqui da Burkina Faso? Tem que ver, tá ligado? E eu sei, gente, que tem figuras históricas da Revolução de Agosto, liderada pelo Thomas Sankara, no governo do Ibrahim. Só que, beleza. Tipo, falaram isso. Um cara que era próximo do Thomas Sankara, comunista tal, tá no governo do Ibrahim Traoré. Mas até aí, né? São figuras históricas. Tem que ver se elas vão se manter, tem que ver qual política elas vão tocar. Eu recomendo calma, mas de toda forma, é claro que é interessante ver esse discurso anticolonial, esse discurso questionando o legado da dominação neocolonial, por exemplo, da França sendo colocado. Ao mesmo tempo... Não quer dizer nada isso, né? É importante lembrar que não existe só projeto anticolonial de esquerda, viu, gente? A revolução dos Iatolás no Irã é um projeto anticolonial que garantiu a soberania nacional do Irã. É um projeto Não anticolonial de esquerda, conservador. não é socialista. Embora, é claro, a gente possa falar do começo da Revolução Iraniana, o papel do Tudeh, o Partido Comunista do Irã e tudo isso, mas beleza, a consolidação da Revolução Iraniana é um projeto de revolução anticolonial, de estabelecimento de um tecido nacional libertado das amarras inglesas e estadunidenses, mas que não é um projeto de esquerda. Em certos aspectos, o regime do Saddam Hussein... Tem que ter calma, mas é a esperança do povo de Burkina. Hoje a única escolha que eles têm... Sei. Não gosto muito dessa perspectiva de análise, não.
E Jones fala bem demais, né? antes dele virar um lacaio dos Estados Unidos, também tinha muito disso, né? Um projeto. Hein? Volta. Não, é um projeto de esquerda. Em certos aspectos, o regime do Saddam Hussein, antes dele virar um lacaio dos Estados Unidos, também tinha muito disso, né? Um projeto anticolonial que fez com que o Iraque avançasse muito em desenvolvimento das forças produtivas, em indústria, em saúde, em educação, em redução da mortalidade, em aparelhamento militar para garantir a sua defesa e sua soberania, mas que não tinha nada de esquerda também que mandou matar os comunistas. Então, assim, acho que a gente precisa ter calma, porque mesmo que esse anticolonialismo tenha consequências práticas, para além da retórica concreta de mudar a inserção desses países na divisão internacional do trabalho a configuração do bloco do poder, isso não necessariamente significa um regime de esquerda, para a classe trabalhadora e por aí vai. Inclusive, em alguns aspectos, a gente pode falar que a própria Rússia do Vladimir Putin é um regime e um projeto político que tem contradições com o bloco atlantista, né, dos Estados Unidos e da União Europeia, e nem por isso o governo Putin é um governo de esquerda, pelo contrário, é um governo reacionário, conservador, enfim, uma bosta em vários aspectos, sabe? Então, eu recomendo calma. Por fim, eu acho que esses movimentos na África Ocidental, a quinta tese, fazem com que a gente rememore o legado colonial das potências europeias, né? Porque, veja, gente, colonialismo não é coisa do passado. Até hoje, a França, por exemplo, tira boa parte dos seus ganhos econômicos das relações neocoloniais que ela tem com suas ex-colônias, né? Então, o caso da exploração do Níger é meio que caricato até, porque cerca de 30% da energia da França vem do Níger, e a França é um país rico e o Níger vive na extrema miséria, a maioria da população abaixo da linha de pobreza. Mas tem vários e vários outros aspectos de transferência de valor dos países libertos para seus antigos colonizadores, né? Então, há um legado neocolonial que não foi superado. E aí não foi superado porque as revoluções anticoloniais do século XX foram derrotadas, porque o movimento dos não alinhados, porque o movimento terceiro-mundista, porque o campo socialista foi derrotado. Então, durante muito tempo se fez um debate, inclusive, que as lideranças africanas usavam o legado neocolonial como desculpa para sua incompetência e tal. Teve um deslocamento de centro de atenção do histórico do colonialismo e da estrutura neocolonial para a agência interna das lideranças políticas, dos partidos políticos, da sociedade civil africana, dos países africanos. Eu boto fé que vários governos oportunistas, várias ditaduras sanguinárias usaram a retórica anticolonial para justificar a barbárie, para justificar as atrocidades nos seus países. Agora, fato concreto, objetivo, é que não dá para, por exemplo, nada avançar no Níger sem questionar a dependência neocolonial da França. Não dá para nada avançar no Mali Perfeito. sem questionar a dependência neocolonial da França. Assim, o básico de um programa, vamos assim dizer, reformista, redistributivista, passa necessariamente por questionar isso. Então, veja, a gente não pode fazer do neocolonialismo uma panaceia, como se não existissem elites casteladas nos estados neocoloniais que ganham muito com esse regime, como se não existisse burguesia interna que ganham muito com essa situação de dependência neocolonial. Tudo isso existe, tudo isso é verdade. Agora, nada vai avançar sem redefinir essas relações. É tipo um dado primário, sabe? Lembra um pouco Marx. Marx, quando falava da Irlanda, no século XIX, colonizada pela Inglaterra, Marx dizia assim, ó, o primeiro debate aqui é uma revolução agrária na Irlanda e a libertação nacional. Sem isso, tipo, a gente tá conversando água. Mesma coisa, para os países do Sahel, para o Mali, para o Níger, para Burkina Faso, a primeira tarefa, o primeiro debate é redefinir as relações neocoloniais estabelecidas com a França de exploração total e também por várias cadeias e por várias mediações com os Estados Unidos, tá ligado? Inclusive, vamos lembrar, os Estados Unidos têm bases militares, né? Na região, dos Estados Unidos, a França e por aí vai. Então, eu acho que Isso é muito bom, né? É a redefinição das relações anticoloniais, das relações internacionais que esses países têm nos seus territórios. movimento tem possibilidade de trazer coisas interessantes e alvissareiras. Eu teria calma, teria paciência, teria prudência e, como marxista, observaria como a classe trabalhadora vai se movimentar. Porque é isso. As lideranças militares, para dar respaldo popular
a seus golpes e tentativa de redefinir o bloco do poder, agitaram as massas, estão clamando, desde uma perspectiva quase que bonapartista, apoio popular. A classe trabalhadora está nas bonapartismo. ruas, está se manifestando, está debatendo, está fazendo política. Ninguém sabe, quando você chama a classe trabalhadora para política, como termina, né? Sabe como começa, como termina a gente não sabe. Então eu observo com a perspectiva que pode sair algo muito positivo. O que é bonapartismo? Bonapartismo é uma, não diria bem uma teoria política, mas é um fenômeno político que coloca numa figura militar um papel muito importante e muito centralizador. Deixa eu procurar aqui uma definição para facilitar a vida de vocês. Bonapartismo. Ela tem aspectos muito próximos da perspectiva militar. O bonapartismo é uma ideologia política e um culto à personalidade, de origem francesa e alemã, inspirado em Napoleão. Nossos dias, o termo é frequentemente usado para definir um tipo de governo em que o poder legislativo perde força em proveito do executivo. No modelo bonapartista, o governante pretende ser um ditador, mas busca construir uma imagem carismática de representante popular. Esse tipo de sistema se instala quando nenhuma classe ou grupo social tem poder suficiente para ser hegemônico. Eu acho que o bonapartismo vem como uma teoria que serve para tentar equalizar ali a luta de classes. Ligado? O bonapartismo tem muitos aspectos militaristas. Geralmente o bonapartismo tem muita ligação com essa perspectiva histórica dos militares. Dali, mas eu teria calma e paciência na hora de observar esses movimentos. Eu vou deixar aqui Muito bom, hein? Nesse vídeo alguns textos que eu venho lendo sobre o tema. Ó, Peço desculpas porque tem alguns textos em inglês, mas assim, dá para ler no Google Tradutor de boa. E vamos acompanhando, vamos debatendo e vamos ver o que esses dá. aqui, hein? Sempre torcendo pela organização da classe trabalhadora, pela Perfeito. sua capacidade de impor uma agenda política própria e garantir a verdadeira, real emancipação nacional que só vem com a Revolução Socialista. É isso, galera. Espero Muito que vocês bom, tenham hein? gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, Aí pode. compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Muito bom, hein? Acho que esse resuminho ficou bem conciso, né? Tanto da atuação dos Wagner, tanto de tudo isso, né? Gostei muito.